Capítulo 6. Silhueta. Amada sobrinha. As tardes estão mais longas e as noites ficaram mais silenciosas com a sua ausência. Sinto muitas saudades dos seus barulhos pela manhã e suas conversas que me roubavam o tempo. Antes os dias eram mais curtos e dinâmicos, estes se tornaram vagarosos e monótonos. Sinto-me culpada por ter externado alguns problemas de dívidas e estes foram o catalisador da sua decisão. Fico feliz em saber que está gostando do país, desejo-lhe sorte com as questões pertinentes à mansão. Desculpe por ser contra a sua viagem, minhas emoções para com você são de mãe e a preocupação invadiu meu coração. Assinado, Fonseca, Cecília. Passaram-se dias desde o início das atividades de restaurações e concertos realizados por parte de Rubens, devido ao contato contínuo com Emília Fonseca, a atual proprietária da mansão, um sentimento tomava conta do seu ser. Momentos em que conversavam e compartilhavam ideias eram eternizados em sua memória, o jeito encantador de se comunicar, os gestos sutis e a maneira na qual ela expressava-se. Pouco a pouco foram sendo incorporados por Rubens. Mesmo sabendo que não fazia parte dos planos da senhorita Fonseca continuar residindo no Brasil, ficou difícil para Rubens não externar seus sentimentos sobre ela. Sabe, Rubens, eu verdadeiramente o invejo. Sentada na beirada da fonte jogando rações para os peixes. Por qual motivo você diz isso? Sentado na grama próximo a algumas flores. Você é um artista, eu não tenho algo que me torne verdadeiramente única, algo que me diferencie das outras pessoas. Movimentando o dedo indicador sobre a superfície d'água. De onde surgiu essa ideia? Deu um risinho solto e balançou a cabeça. Não ria, sabe? Você entende de quadros, esculturas, restaurações e arquitetura, e você é quase um renascentista. Olhou em direção a ele. Que isso? Agradeço o elogio, mas não chego nem nas unhas desses grandes, apenas sei o que o trabalho exige que eu pesquise e resolva, mesmo assim ainda sinto que minhas ações sejam uma afronta a cada peça. Eu sei que a senhorita é amante dos quadros, recordo-me que quando nos conhecemos pela primeira vez você estava com tintas nas mãos e nos braços. Você lembra disso? E sua falsa modéstia me irrita. Ela ficou espantada com o detalhe, depois franziu o rosto. Você acha que poderia me ajudar com a pintura de um quadro específico? Claro que posso. Porém só após a conclusão dos meus serviços, sabe, e eu tenho uma cliente muito chata e toda semana ela me faz consertar algo novo. Mas tenho certeza que ela paga bem. Cruzou os braços, apertou os olhos, inclinou-se e riu. Não, e ela é muito canguinha. Rubens riu perante o olhar engraçado da jovem senhorita. Senhorita, eu realmente a admiro. Você cruzou um continente e chegou até aqui, esse é um ato de uma verdadeira artista, porque você tem a coragem necessária, além disso muitos nem se preocupariam em consertar essa mansão. Senhorita Fonseca ficou observando ele falar, aquelas palavras para ela teve um efeito em seu interior, aos poucos algumas lágrimas caíram. Rubens pegou em suas mãos para se desculpar por tê-la feito chorar. Essa não era a intenção. Emília recordava da sua amada tia. Senhorita, preciso contar algo a você. Ele já estava em pé e andava próximo às flores. Só pode falar. Respondeu com um olhar curioso. Então, e não fui sincero com você, esta mansão tem uma história horrível por trás dela. Fiquei com receios de te contar e acreditei que você desistiria de restaurá-la porque disso. Era isso. Ela sorriu abertamente. Já sabia de tudo isso, meus serviçais contará-me. É verdadeiramente um fato triste e assustador terem encontrado 3 corpos enterrados na mansão e mais vejamos bem.
Essa é uma história que atrai compradores. Realmente eu nunca pensaria que você teria esse olhar, e em você é mesmo incrível. Após aquela tarde na fonte, Rubens começou a ajudar a senhorita Fonseca com sua pintura. Todo final de tarde após a conclusão do seu trabalho na mansão. Ele já estava habituado na mansão e falava com todos, em especial com Rosa a cozinheira. O mordomo era mais quieto, só conversava se fosse questionado ou devesse passar alguma informação para Rubens. Em um dia quando a senhorita Fonseca e Rubens estavam conversando na sala de reunião, de repente ao lodo de fora da casa, surgiu uma figura ao fundo da janela de vidro. Rubens estava sentado de costas e não o viu. A senhorita sim, seus olhos a assustaram, então ela gritou. O jovem não entendeu seu espanto e ao virar-se não viu nada, e depois chegaram os serviçais para perguntar o que havia ocorrido. Ela ficou muito assustada e então pediu para que o jovem permaneça na mansão naquela noite, e assim ele fez. A imagem de um olhar odioso voltado inteiramente para ela, não saia da mente dela, afinal quem poderia odiar tanto? Mas a figura humana não dava para ser reconhecida ou ilustrada, nada além do olhar perverso como um animal carnívoro tentando intimidar.